nas igrejas cuecas. Quem sentir fala. Bem, então vá. Ninguém prepara nada. Vamos lá, bem-vindos a mais um episódio do Reino de Amigos. E hoje vamos falar sobre missão integral. E talvez para alguns ouvintes não saibam o que é que isso quer dizer. A primeira coisa integral que ouçam é acerca dos cereais integrais da Nestlé. Não tem nada a ver. Então, ou tem. Se calhar tens uma imagem interessante para partilhar. Não tenho, Ruben. Bolas. Então, missão integral. O que é que as pessoas querem dizer quando falam em missão integral? Quem é que quer aqui elucidar os ouvintes, ou mesmo para nos situar bem e estarmos todos na mesma página? Eu acho que a pessoa mais indicada é o Ruben ou o David. Então, é logo para ele. Então, missão integral. Estavas a fazer um paralelismo há bocado com os cereais. Afinal tem. Hoje em dia tudo se quer integral, não é? A missão também. Mas é uma forma de entender... é uma forma de entender a abrangência, o âmbito do que é a missão cristã. Basicamente vai dizer que a missão inclui tudo o que é atividade humana, tudo o que nós fazemos na vida, do deitar, do levantar ao deitar, inclusive se quisermos o descanso também pode ser encarado como missão. E portanto é uma missiologia, ou seja, uma forma de entender a missão cristã e até de poder teorizar sobre ela, mas que entende que na prática tudo é missão. Aliás, talvez até fosse interessante enquadrar, às vezes ajuda uma identificação pela negativa, no sentido como é que muitas vezes é entendida a missão. E porque é que surge então a necessidade de criar este conceito de missão integral, da qual o David estava a falar. A missão muitas vezes foi entendida na história da Igreja como uma redução, que já aqui falámos, por exemplo no episódio da salvação, ver episódio da salvação, 5, que às vezes era um reducionismo helénico, no sentido que era a missão e o cristianismo visto pelas lentes gregas, de uma separação entre o espiritual e o mundano, o material. E o espiritual mais elevado que o material. Exatamente, uma separação não é só uma dualismo, mas é uma coisa hierárquica, exatamente. Ou seja, que então o sagrado e o profano, e uma separação muito forte, até ontológica, da natureza humana relativamente à alma, as coisas da alma, e a alma é que importava, e não o corpo e a vida do cotidiano. E então o que é que isto tem impacto? Tem, por exemplo, na Idade Média, e não só, a ideia de que o que interessa é o céu e o inferno. Tudo mais, pronto, são coisas que não interessam. O destino pós-morte das pessoas. Exatamente. O post-mortem é que seria interessante, é que seria importante, inclusivamente, independentemente do que fizesses aqui. Aliás, acabámos de ter o Papa termos, ou seja, os católicos elegeram o Papa. Eu sou universal, não sou romano, mas havia papas que tinham vidas bastante pouco cristãs, não é? Com orgias e corrupção, etc, etc. Portanto, para muitas pessoas, durante muito tempo, a fé não tinha muito a ver com a dimensão prática da vida, mas com alguma coisa que acontecia depois de morrer. Tanto é que até podiam, de algum modo, comprar, com as indulgências, nomeadamente, esse destino pós-mortem. É nesse contexto que até surge então a Reforma. E a fé, que fala sobre também, Lutero também fala do ênfase da graça comum, que tem a ver precisamente com esta dimensão mais integral da fé. Portanto, durante muito tempo, e não só na Idade Média, mas mais tarde, inclusivamente, por exemplo, vou terminar, já estou a falar há algum tempo, mas havia uma figura que eu não vou dizer quem é, para não criar hostilidades. Calvino. Não era, não. Era o John Piper, tudo bem, que dizia que qualquer coisa como não interessa, que o que interessa era as almas das pessoas, porque senão iam para o inferno de barriga cheia. E isso eu acho que é problemático.
E eu acho que isso é bastante problemático. É nessa dimensão e na compreensão de determinados países, nomeadamente na América do Sul, que compreendiam que era estranho ir falar do Evangelho a pessoas que estavam com uma vida totalmente desgraçada, em que havia fome, em que havia doença, em que havia... E estás aqui a tocar naquilo que foi um ponto pivô da missão integral, que foi, acho que a primeira conferência de Lausanne, não é? Na Suíça, onde havia, por um lado, uma visão encetada pelo Billy Graham de evangelizar as nações, e neste sentido era pregar o Evangelho, e essas pessoas aceitavam e estava feito. E houve alguma resposta da América Latina e depois de outras vozes mais continentais, como por exemplo John Stott, de dizer não, nós não podemos divorciar a proclamação do serviço. Não é? Essas coisas, tal como foi a vida de Jesus, Justamente. Curou pessoas, alimentou famintos e também anunciou o reino. Portanto, estas coisas devem estar unidas, mas devem ser separadas. Sim. E uma homenagem só muito breve a Samuel Escobar, que faleceu, está com o pai, foi ter com o pai recentemente. Samuel Escobar, que era uma pessoa muito querida, afável e que desenvolveu muito esta dimensão da missão Ele, a par integral. com René Padilha, não é? Foram das grandes vozes nesse sentido. Então eu aproveito para perguntar uma coisa, porque tu deste uma boa contextualização, mas de certa forma não sei se foi um bocado um straw man à alternativa à missão integral. Talvez um bocadinho. A questão quando falaste dos papas e das compras das indulgências, porque eu vou aqui explanar uma posição e digam-me se isto é missão integral ou se é uma alternativa à missão integral, que é o típico olhar para a grande comissão de Jesus, que é Mateus 28, que diz: portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu tenho mandado. Ou seja, as pessoas que olham para esta grande comissão e focam-se muito na questão do ensino, da evangelização, do discipulado, e tomam isso como o prioritário. Sendo que a ajuda e o socorro material, dar comida aos famintos, dar roupa aos despidos e a visitar nas prisões, seria também importante, mas secundário. Então a minha pergunta é, esta visão, esta teologia que olha para uma preponderância, uma prioridade ao evangelismo, ao transmitir conhecimentos teológicos, ao transmitir conhecimentos do Evangelho para a pessoa poder declarar que Jesus Cristo é o seu Senhor, e tendo essa como prioridade e não o apoio social, será que isso é uma das facetas da missão integral, ou isso não está na missão integral, porque a missão integral leva tudo ao mesmo nível? Ou seja, será que é isso? A missão integral põe tudo ao mesmo nível? É tão importante partilhar o Evangelho de Jesus falado, e como é importante partilhar o Evangelho de Jesus na prática e ações? Ou ter uma que é, não, isto é mais importante, o evangelizar, o levar a pessoa à conversão? Eu começaria por dizer que eu acho que essa interpretação do texto não seria a minha interpretação do texto, pelo menos. Eu também não estou a dizer que era a minha, estou a dizer Tudo que bem. as pessoas que Certo, interpretam o texto desta forma. Tudo bem, e eu a essas pessoas diria, eu acho que não estão a interpretar o texto da melhor forma. Pronto. Em que sentido? Lá está, podemos olhar para Jesus de duas formas. De uma forma gnóstica, de uma forma grega, em que faz essa separação entre o espiritual, o mental, as proposições, as ideias, as verdades intelectuais, chamemos-lhe assim, acerca da realidade, mas que são ideias. Ou podemos olhar com lentes judaico-cristãs que tinham uma visão ontológica da realidade que era muito mais coesa. Não havia nada espiritual, de algum modo, na vida humana que não estivesse relacionado, entrelaçado intimamente com a realidade prática. Portanto, quando nós falamos sobre ensinai a fazerem tudo aquilo que eu vos ensinei, a serem discípulos, isso não tem de todo
só a ver com ideias, só com proposições. O chat GPT, nesse sentido, seria muito melhor discípulo do que nós. Em termos de saber, com as devidas aspas, todas as proposições que Jesus haveria dito. Agora, outra coisa é outro tipo de saber, que não é um saber informativo, chamamos-lhe assim. É um saber mais profundo, mais integral, mais... É um saber e um ser. E um ser. Aliás, Deus é onde isso se casa perfeitamente. Deus sabe e Deus é de forma profunda, não é? E é isso que Deus nos está a convidar. Portanto, ser discípulo de Jesus é imitá-lo. Grande frase. Uau, Ruben. Nunca ninguém disse isto. Mas só estou a explicitar uma coisa óbvia. Imitar o ministério de Jesus não é apenas transmitir informação, proposições para as pessoas saberem. É estar e viver e chorar e orar e caminhar e curar e ajudar a levantar. Tudo isto faz parte. Portanto, eu não descaso essas duas realidades da verdade informativa da prática. Mas as duas realidades, de certa forma, eu concordo a 100% com o que tu disseste. Mas queria trazer aqui uma nuance que é, mas as realidades são distintas, porque quando eu olho para uma vida de um mártir, quando eu olho para Hebreus 11, quando fala da fé, a mim parece-me que aqui o que o mártir faz e o pessoal da fé de Hebreus 11 fez, foi que eles colocaram num outro patamar o tal mundo espiritual, o tal destino que lhes poderia ter dado. Por exemplo, na questão dos mártires, eles sabem que o mundo espiritual, aquilo que Deus tem reservado para eles, é bem melhor, é bem mais fundamental do que a realidade terrena que eles estão a viver no momento. Portanto, eu concordo a 100% com o que tu disseste, mas também diria, eu não iria ao ponto de dizer, não, mas a necessidade material, o mundo material está precisamente e totalmente ao mesmo nível daquilo que vem para lá de nós. Acho que não existe essa divisão. Mas no mártir há essa divisão. Há essa escolha clássica entre a vida... Aonde? Disseste o quê? O mártir. O mártir. Eu colocaria as coisas desta maneira. E está-me a vir à passagem aquela frase: Jesus, para isto o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. E qual é que foi o ministério de Jesus? Foi um ministério que tratou a pessoa como um todo, não é? Tipo, amou a pessoa, portanto há aqui uma dimensão psicológica, tocar no leproso, essa coisa da aproximação. Alimentou os famintos, esteve com os marginalizados, curou, efetuou muitas curas físicas e de facto anunciou também o reino de Deus. Eu vejo em Jesus uma abordagem holística, total à pessoa. Só uma coisa, isso não é anunciou também. Isso em si Exatamente. era anunciar Certo. o reino. Eram sinais do reino de Deus. Exatamente. Era uma materialização desse reino de Deus. Por exemplo, e para mim, missão é: se há analfabetismo, é pôr lá escolas. Se há perdição, é anunciar salvação. Se há fome, é levar comida. Se há falta de água potável, é levar água potável. O Evangelho é este desfazer das obras do diabo. E é total. Não podemos só dizer que vamos levar uma alma para o céu e depois aqui na terra não vivemos isso, não vivemos esse amor, essa realidade futura aqui e agora. Percebes? Sim, eu acho que uma coisa é a nossa dificuldade em nós sermos missionários integrais, em sermos íntegros, e essa dificuldade existe claramente, essa tensão existe claramente, existe nas nossas igrejas, existe em nós, qual é a dificuldade? É o equilíbrio, é não deixar nada de fora da missão, ou podemos pender mais para uma pregação conceptual do Evangelho. Tens que entender o que é o Evangelho, tens que dizer umas palavras específicas e confessar com a tua boca alguma coisa e pronto, e isso é o nosso objetivo. Ou então procuramos apenas uma materialização do Evangelho em ações, em boas práticas, em boas ações, e é como já foi dito aqui, eu acho que não podemos deixar nada de fora, e isso é difícil, mas não podemos confundir a dificuldade que nós temos em sermos missionários integrais com
o facto de que a missão tem que ser integral. Eu estava a ouvir e estava-me a lembrar, e fui aqui também espreitar, o livro de Tiago. Eu acho que o livro de Tiago é um livro ótimo, que nos ajuda muito nesse sentido, porque Tiago fala de várias coisas. Ele fala de coisas, às vezes está numa ênfase muito daquilo que nós fazemos às pessoas, como é que as tratamos, como é que será que fazemos acessão de pessoas, discriminamos. Não devemos fazer isso. Se alguém vier ter connosco em necessidade e nós dispensarmos a pessoa e dissermos algo do género Deus te abençoe, Tiago ataca isso e critica isso. Mas ao mesmo tempo Tiago fala também sobre o pecado e fala também sobre como é que se gera o pecado em nós. Isso é uma coisa que não é material, não é uma coisa que se mostra a alguém. Então eu acho que o desafio que vai sempre existir é nós conseguirmos abraçar tudo. E mesmo em termos de igreja, acho que há facilmente, e eu acho que normalmente é com boas intenções, mas há certas coisas que nós fazemos às vezes dentro das nossas igrejas que dificultam um pouco o entendimento desta ideia de missão integral. E não começou agora. Se nós temos, por exemplo, um departamento de missões, na minha igreja por acaso não temos, mas podíamos ter. Mas eu acho que é importante, temos um departamento de missões para aquele tipo de missão, mas isso não exclui o facto de somos todos missionários e que todos temos uma missão a cumprir. Acho que há uma cultura que eu a meu ver, vem também até dos primeiros missionários católicos que foram para a América do Sul e foram espalhados pelo mundo, são enviados, que entram nos barcos e não os vemos durante uns anos, e eles vão lá espalhar o Evangelho aos bárbaros e aos que ainda não conhecem. E isso cria uma dissociação entre o que é ser missionário e os outros cristãos que ficavam em terra. E eu acho que isto depois passou, de certa forma, assumiu novas formas. Hoje em dia, nós como evangélicos, não somos católicos, mas também temos as nossas dissociações, que é o missionário que vai, que nós suportamos e enviamos, e parece que é uma pessoa, é uma classe diferente de pessoas, e os outros cristãos normais, vamos dizer assim. E eu acho que precisamos ter cuidado com isso. Sim, queria dar aqui um extra ao que o Joel disse, mas também voltar à questão do Nuno anterior. Eu tenho esta ideia que eu sugiro à nossa audiência, já tenho sugerido a algumas pessoas, que é termos nas nossas igrejas aquelas que têm, por exemplo, seja tipo, com PowerPoints ou com quadros físicos, os locais onde estão a apoiar missionários, terem mapas da sua cidade, onde é que estão os seus missionários que estão ou no hospital, ou na escola, ou numa repartição pública, ou na fábrica, etc. Termos esse tipo de mapas para visualizar onde estão os missionários em funções ditas seculares da nossa igreja. E outra é também termos os momentos de envio, assim como se chama, sabe-se que a pessoa vai para o local tal para montar uma igreja ou o que quer que seja, mas se a pessoa começa um novo emprego, por exemplo, ter um momento de chamar aquela pessoa e orar por ela como um enviado da comunidade para aquela empresa, aquela escola, o que quer que seja. Fica a ideia. Sim. Eu ia só dizer, porque o Nuno estava aqui a falar da grande comissão de Mateus, e nós não podemos ler esse texto no vácuo, porque os evangelhos registram várias grandes comissões, não é? Por exemplo, no Evangelho de João é muito interessante, e este é um texto que é muito pegado pelos teólogos da missão integral, que o envio de Jesus no Evangelho de João é: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E como é que o Pai enviou Jesus, não é? Esta ideia da encarnação. Repara, Deus podia enviar um anjo, falar uma voz do céu, se tudo o que ele quisesse dizer fosse só um conjunto de informações, não é? Mas ele quis fazer-se pessoa, não é? Estar aqui enquanto pessoa. E o facto de Jesus dizer: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, eu ouço isto. Vocês têm que se imiscuir. Vocês têm que fazer parte, têm que fazer parte da vossa carne, os sítios onde vocês estão, os sítios onde vocês vão ser missionários. E por isso, muitas vezes, muitos missionários, era quase como se fosse o funeral deles. A última vez que os viam era quando eram enviados. Não, isto aconteceu muitas vezes. Porque eles iam, de facto, para viver nesses locais, para se tornar, para aprender a língua, para aprender os costumes,
para serem totalmente um com aquelas pessoas. E às vezes há umas visões de missão que são um bocado... que até às vezes se calhar fazem mais mal que bem, mas não quero fazer esta crítica de uma forma tão abrangente, que é as missões nas férias. Tipo, eu tenho umas férias, vou lá fazer uma missão, acredito que isso possa trazer algum benefício, mas a missão no sentido, se calhar, mais profundo da coisa é fazer-me um com as pessoas a quem eu estou a servir. Sim, e há uma ideia que eu acho que é interessante quando pensamos a missão, que é uma coisa felizmente já começa a ser mais repetida, que a missão é de Deus, não é? A missão não é nossa, não é a nossa missão, é a missão de Deus, é Deus que a faz através de nós. E a igreja, a própria igreja, não é o objetivo acabado da missão. E isto pode ser chocante, porque muitas vezes quando pensamos em missão, como há pouco referi, estamos a pensar apenas na conversão de determinadas pessoas a um conjunto, a um sistema de verdades, e acredita-se obviamente a um relacionamento com Deus, mas a missão de Deus é mais abrangente do que isso. Muitas vezes olhamos para a missão de uma forma antropomórfica, antropocêntrica e antropomórfica também. Mas não se esgota. Obviamente que a igreja é um dos aspectos centrais da missão, mas que não se esgota. A missão de Deus não se esgota aí. E há várias passagens, mas em Colossenses, não é? Em Colossenses 1, que fala sobre esta vontade de Deus reconciliar consigo todas as coisas através de Cristo. São todas as coisas. Como em Romanos diz que a própria natureza geme. Portanto, Deus está a fazer algo, está a transformar algo. Esse algo na verdade não é algo, é tudo, é o universo em Cristo, e nos convida, nos dá o privilégio de fazer parte desse objetivo lindo de transformação. Portanto, isso é ser igreja, é não sermos nós olharmos para nós como um objetivo último, mas olharmos para nós como um meio dessa ação redentora de Deus em todas as coisas. E então isso muda totalmente a nossa visão de ser e de estar, e acho que nos orienta muito mais para esta visão de missão integral do que uma missão que está mais focada na própria igreja em si mesmada, chamemos-lhe assim. Então, mas é assim, lá está, eu concordo a 100% e concordo com a missão integral também. As minhas perguntas são mesmo para tentar destrinçar, até para perceber porque é que algumas pessoas podem torcer o nariz a esse conceito e perceber exatamente onde é que as águas se separam. Por exemplo, eu penso que, como já foi falado aqui, uma fé que se traduz em ações é aquilo que a Bíblia é o conceito bíblico. Ainda hoje estava a ler no Apóstolo João, 1 João, ele a falar: se tu tens posse e vês o teu irmão em necessidade e tu não o fazes, tipo, agora eu estou a parafrasear, mas é do tipo, tu não tens o amor de Deus em ti, não tens a fé certa. O apóstolo Tiago, como o X já esteve a dizer, também é uma carta claramente que fala, tipo, uma pessoa que diz que tem fé, mas que sua fé não se manifesta em obras, é um contrassenso. É um contrassenso. Certo. Mas a minha pergunta aqui é, eu acho que talvez aqui a distinção é, mas será que as obras vêm por primazia da fé ou estão ao mesmo nível da fé? E dito de outra forma, talvez explorando aqui o conceito mais prático. Por exemplo, uma igreja tem um ministério de ação social fortíssimo e de desfazer as obras de Satanás, como foi mencionado aqui. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo simples: dar comida a quem tem fome ou visitar os presos nas prisões. Isso por si só estamos a desfazer as obras de Satanás. A minha pergunta para vocês é ter essa ação, mas sem nunca explicitamente, verbalmente, isso não é integral, dar a missão. Ok, mas lá está. Eu acho, deixa-me só acabar então o meu raciocínio. Fazer essa missão de dar comida aos pobres e visitar os presos, mas nunca a explicitar por palavras o Evangelho, ou seja, mostrar por ações o Evangelho, mas não explicitar por palavras o Evangelho,
Eu acho que algumas pessoas, os críticos da missão integral, dizem o pessoal da missão integral acha que isso está bem, mas nós aqui não. Nós achamos que em que haver uma primazia é o falar. E claro, também se mostrassem em fazer. Portanto, a minha pergunta para vocês é: um ministério que só faz, mas não fala, também está em falta. Também está em falta. Sim, isso é, Será? eu acho que sim, porque isso não é Porque não é integral. integral. Social justice gospel. E não é uma questão, só- e não é uma questão de tarefas, não é de tarefinhas. Tipo, eu sou um missionário integral, eu acredito na missão integral, então eu tenho que fazer o bem, tenho que dar comida a alguém que esteja em necessidade, mas também tenho que lhe pregar o Evangelho. Não posso esquecer. Pá, dei a coisinha e depois preguei o Evangelho. Cheque. Isso não é nada. Isso não é nada. A missão integral é fruto de fé, ou seja, e de uma conversão. A ideia de missão integral é uma ideia que tem que fazer parte da nossa identidade. E porque faz parte da nossa identidade, é fácil nós fazermos aquilo que nós somos e é fácil nós falarmos daquilo que nós somos. Se isso não estiver na nossa identidade, tudo se torna um esforço. E por isso eu acho que tanto pode haver pessoas que acham que estão a fazer missão integral e na verdade o que estão a fazer é obras úteis e importantes, mas que são simplesmente boas ações de caridade. Okay? Não é fruto de um amor pelas pessoas, não é fruto de um amor pelos necessitados, não é fruto de uma convicção de que ao fazer aquilo estamos também a fazer batalha espiritual e a combater consequências do mal no mundo, do mal na vida das pessoas. Mas também pode haver pessoas que criticam supostamente a missão integral, ou pessoas que são partidárias da missão integral, que na verdade estão a errar no alvo e que acham que se não houver uma determinada forma de falar do Evangelho, então não há Evangelho. Eu acho que nós temos que fugir dessa dicotomia. Eu lembro-me de uma vez estarmos a organizar uma distribuição, recolha de alimentação, a apoiar o Banco Alimentar. E havia quem achava que tinha que dizer sempre às pessoas... Deus o abençoe. Justamente. Clássico. Então, porque só assim era então algo... Eu também não iria para esse... Okay. Eu vou-vos dar outro exemplo prático. Durante muitos anos estive envolvido numa associação, que é o Serve the City, uma associação de inspiração cristã, uma rede de voluntários, cujo um dos projetos que tem são os almoços comunitários, com pessoas marginalizadas. Jantares comunitários, sim, desculpa. Rigor. Certo. Refeições comunitárias. Jantares comunitários com pessoas marginalizadas socialmente, algumas delas sem abrigo. E havia uma pessoa que foi cozinheira, durante muito tempo. Mas a determinada altura desapareceu. E eu voltei a encontrá-lo, passado um dia na rua, e eu, então, tal, o que é que aconteceu? E ele disse, aquilo, estive lá durante muito tempo, mas passados 2 anos já era tempo de haver uma igreja. E não há igreja nenhuma ainda. Portanto, não vale a pena estar ali a dar comida às pessoas, mas depois ninguém se converte. Portanto, não é uma coisa que eu quero investir. Não é apenas que eu quero investir, mas é uma coisa que estaria mal. E eu acho que isto é um bom exemplo, às vezes, da mentalidade das pessoas. E, portanto, não é simplesmente uma caricatura. Vai ao encontro daquela mentalidade, quiçá mal compreendida, da minha parte, relativamente àquilo que John Piper disse dos estômagos vazios no inferno. Estômagos cheios no inferno, exatamente. Eu acho que nenhum de nós, em todos os momentos, está sempre a dizer Jesus é o meu Senhor, Jesus é a salvação. Nem tem que ser uma coisa assim. Às vezes assim. pode ser contraproducente. Às Certo. vezes não é a altura certa de dizer palavras. Exatamente. Agora, procurar essa alquimia é o Espírito que nos vai ajudar a perceber o tempo oportuno para dar as razões... No caso desse senhor que tu estavas a falar, sim. Eu acho que ambos concordam que o estar ali a dar comida era uma coisa boa. Tanto tu como a pessoa que tu encontraste. Não, ele dizia que não, já não fazia sentido. Não, mas ele falou há 2 anos. É o serviço como meio e não como fim. É esse o ponto. O serviço é um pecado
é um pecado, e no meu entender grave, utilizar estamos sempre a falar sobre isto, mas é um pecado grave utilizar o serviço, o bem que se faz às pessoas como isca, como meramente um meio. Não estou a dizer que não possa ser um meio, mas nunca pode ser apenas um meio. A intenção não pode ser não pode ser tem que ser um fim em si mesmo, o bem. Nós fazemos o bem porque somos servos, porque somos filhos de um Deus de amor, e não como estratégia, não como marketing, como oportunidade então para que a pessoa nos ouça, não é? Concordo plenamente, mas será que a crítica dele era que não havia ousadia suficiente? Porque, então qual seria a diferença entre o Serve the City e uma outra organização secular que também... Mas não tem que haver. Eu acho que estamos aqui a confundir uma coisa. Uma coisa são organizações para-eclesiásticas e outra coisa é a igreja. Uma coisa é a missão da igreja, outra coisa são associações. Vamos separar as águas. Mas voltando àquilo que tu estavas a dizer... Concordo com isso, assim... Estás a parecer muito não missão integral ao separar as águas entre a missão da igreja e as associações para-eclesiásticas. Não, eu acho que a tarefa da igreja não é a mesma que de uma associação de Exatamente. Mas a tarefa do cristão numa igreja e do cristão numa associação de beneficência é exatamente a mesma coisa. Isso é outra coisa, está bem, mas nós estávamos a falar de associações. Estás a falar do ponto de vista institucional, organizacional, da igreja e não local, do ponto de vista pessoal. O Nathaniel estava já a fazer esta distinção porque tu há pouco referiste que uma igreja local tinha um determinado trabalho social. Portanto, uma coisa é a igreja enquanto instituição, outra coisa seria os seus membros. E podíamos talvez fazer essa distinção mais de forma clara. Mas eu queria só ajudar aqui o Nuno, porque de facto... Ajudar aqui o Nuno. Obrigado porque tu és boa pessoa. Não. De facto, houve bastante backlash. Como é que se diz backlash em português? Houve... Reação negativa à missão integral por várias razões. Em primeiro lugar, houve também, mais ou menos na mesma altura, uma coisa chamada Teologia da Libertação. Talvez não seja a melhor pessoa para estar a falar do assunto, mas basicamente a Teologia da Libertação, e espero não estar a falar mal, é uma espécie de junção de ideias marxistas com o Evangelho. Pronto. E como isso ocorreu de forma quase concomitante com a missão integral, as pessoas estavam a juntar tudo no mesmo saco. Ok, estes gajos da missão integral, estes fulanos, estes irmãos da missão integral, querem diluir o Evangelho e acham que basta estarmos a intervir socialmente e querem tirar a proclamação. Mas pelo contrário, quando tu lês os teólogos da missão integral, eles fazem questão de dizer não, nós não queremos abolir a proclamação. Nós queremos trazer as duas coisas e aliás até vou mais longe. Reformular o que é proclamação. Pois, mas então... Exatamente. Não é duas coisas. Lá está. São a mesma coisa. São a mesma coisa. Exatamente. Uma coisa é fazer som. Uma coisa é fazer som com a boca. Som com a boca, que tem determinados, supostamente são símbolos, claro, que querem à partida significar alguma coisa. Yeah. Outra coisa é viver integralmente e as palavras mostrarem aquilo que na prática estamos a viver. E a ideia, eu acho que é muito claro quando nós pensamos assim. Primeiro, o Evangelho, as boas notícias, não são meramente a ver com o céu e com o inferno, são um convite a perceber, um convite à mudança de mentalidade, portanto, metanoia, arrependimento. Porquê? Porque o reino de Deus chegou. Isto é o Evangelho. Isto é o Evangelho. Muitas vezes vemos o Evangelho como os 4 pontos, tudo a favor dos 4 pontos, não é uma crítica, mas se nós não tivermos cuidado é que podemos reduzir o Evangelho a essa decisão muito individualizada. Mas o Evangelho, a palavra Evangelho, quando aparece nos Evangelhos, é nestas afirmações. Arrependam-se, ou seja, mudem de mentalidade, porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus, como o próprio termo indica, é onde Deus reina. E na oração de Jesus é muito claro. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Desculpa? Venha a nós o teu reino. Sim. É uma vergonha. Rigor, Ruben. Rigor. E venha a nós o teu reino. Ou seja feita a tua vontade. E qual é que é a vontade? E Jesus materializou essa vontade com os sinais do reino. Ele acompanhava aquilo que dizia
com os sinais do reino, que é o quê? É o tal desfazer das obras do diabo, onde havia doença, que vem da queda, que vem do pecado. Deus mostra, com Deus, isto vai ser restaurado. Um reino do agora e ainda não. Há de haver um dia em que não haverá mais morte, mas já estamos a viver e a trazer para cá, para agora, aquilo que um dia vai ser de uma forma total. Então, cura. Então, possessão, que é portanto, o poder do inimigo destruidor, do ladrão, que vem para matar e para destruir. Então vamos resgatar desse poder. Libertação de possessão. E de outras dimensões que nos amarram. Outras. Portanto, cura... A própria ressurreição. Não só a de Cristo, obviamente, a maior, mas as várias vezes em que Jesus ressuscita. As várias vezes? Pelo menos uma. Agora, pelo menos duas, em que Jesus ressuscita. Portanto, a filha de Jairo, não é? E o próprio Lázaro. Eu só me lembro agora destas, se há outras agora não me estou a recordar. Mas que ele combate, mostra, é um sinal do reino de Deus, que a vontade de Deus é a vida, não é a morte. Portanto, sem este sinal, imaginar que Jesus só vinha e só resgatar falava. pessoas. Não, imagina, eu estava a sugerir outro exemplo, que é, Jesus só vinha e só falava. Isso seria... Ou vinha e só morria e ressuscitava. Exato, também. Mas não, e muitas vezes reduzimos, na verdade, o Evangelho à cruz. Mas a cruz... João Batista, porque João Batista era tipo isso, é o clássico. Nós não temos nada assim explícito que João Batista estava a fazer algo específico, era muito de proclamação. Enquanto em Jesus não, nós vemos que era não só proclamação como a cura integral. Mas olha que mesmo João Batista, ele tem advertências, por exemplo, para os soldados, para não cobrarem demais, para partilhar a túnica. É visto como... Ou seja, ele estava... E João Batista, por acaso, é um predecessor de Jesus, no sentido que a fé tem que ter obras. Muitos vinham-se batizar, não, raça de víboras, vão-se embora. Produzam frutos dignos de arrependimento, comecem a mostrar pela vossa vida, pelas vossas ações, ao partilhar a túnica, ao não cobrar dinheiro em demasia, que vocês mudaram de mente e depois então venham-se batizar. Em João Batista o batismo era sinal de arrependimento. Posso só então tentar aqui resumir uma coisa. Parece-me que todos nós concordamos aqui em muitos pontos. Mas ainda não ouvimos o David. O David está aqui muito observador. Então, David, imagina agora que ele dizia: não acredito nada. Diz-me se o que eu vou dizer está errado. Que é, eu acho que todos nós acreditamos que fazer o bem é uma necessidade quase do crente. É um mandamento. Porque é simplesmente o fruto natural de uma vida transformada por Jesus. Portanto, uma pessoa que só diz que tem fé mas não tem obras é um contrassenso. Fé sem obras é morte. Concordamos então com isso. E concordamos também num ponto um bocadinho mais à frente, que fazer o bem como isco para captar as pessoas para o Evangelho não é missing the point. É perverso. Missing the point é precisamente pecar. Literalmente, exatamente. Não é? Agora, olhar o alvo. Ou seja, eu acho que aquilo que tu falaste daquele senhor, do exemplo, acho que concordamos, da forma, pelo menos na tua interpretação do que ele disse, está errado. Portanto, mas então eu quero tentar trazer alguma benignidade a uma perspectiva que é... mas então não seria de esperar que quando nós estamos a fazer o bem, não é também natural então que isso também se expresse por proclamação? Ou seja, se um cristão está numa organização para-eclesiástica que há 2 anos está a fazer o bem, a destruir as obras de Satanás, mas nunca vê numa nota ou num evento ou alguém a levantar-se e a partilhar a sua fé, que eu não acredito que seja minimamente o que acontece, mas se isso acontecesse, não é natural então eu querer dizer, então, mas porquê? Não estão assim integrais, estão só a fazer o bem, mas não está a transparecer a parte de proclamação que também é inerente à vida deles. Só uma coisa, primeiro, nós concordaríamos que isso também seria errado. Primeiro, o objetivo daquela associação não é uma plantação de igrejas. Nem tudo o que nós fazemos tem que ser uma plantação de igrejas, e era essa a interpretação que a pessoa tinha.
Segundo, a transformação da vida das pessoas muitas vezes acontece, às vezes até de forma mais misteriosa e a ritmos diferentes e de formas diferentes, dependendo dos casos, e deve acontecer principalmente, não é de uma forma fantástica e americanizada de eventos, mas a partir de relações. E como tudo na vida, aquele entre aspas, palco dos jantares era uma oportunidade para que esses relacionamentos acontecessem. E aconteceram, graças a Deus por isso. Yeah. E não era preciso uma pessoa se levantar e a dizer não sei o quê. Não, estava ali para se alimentar Não e para ter relacionamentos. Existem tantas organizações mas que deixa-me só dizer só uma água coisa. e comida. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Estamos a cair nesse erro se, precisamente no erro que há pouco dissemos, se só estamos a olhar para o bem que fazemos com o objetivo de ter um determinado sucesso, que não o bem em si mesmo. E eu acho que é um exemplo paradigmático, como mostra o caráter de Deus, que não tem nada a ver com isso. Com o kenosis, nós podemos dizer que, portanto, com o esvaziamento de Jesus, com o esvaziamento de Jesus que nós vemos em Filipenses, nós sabemos que Jesus, enquanto humano, enquanto estava aqui na Terra, não era omnipotente, não era omnisciente, não era omnipresente. Tudo o que ele fazia era por vontade do Pai, por meio do Espírito. Precisamente para nos mostrar a nós humanos como é que nós podemos viver, enquanto humanos, uma vida espiritual. Mas é verdade que, antes de vir, Jesus, a Trindade, sabia tudo o que ia acontecer. Então decidiu, quando encarnasse, acredito eu, que iria curar 10 leprosos, sabendo que 9 deles não haviam de agradecer, mas fê-lo na mesma. Portanto, eu acho que este exemplo é paradigmático de que a nossa ação não deve estar dependente de atingir outro propósito que não só... Posso acrescentar uma coisa ao que estás a dizer? A dada altura, Jesus faz uma multiplicação de pães para 5.000 e só se contavam os homens, 5.000 homens. Se cada homem tivesse lá as suas mulheres e mais uns filhos, estamos a falar de 10.000, 20.000 pessoas. De multidões que seguiam Jesus. Depois de Jesus ser morto, e no livro dos Atos dos Apóstolos, estão 120 pessoas no cenáculo. Portanto, esse foi o fruto da obra missionária de Jesus, foram 120 pessoas. Portanto, o que estamos a ver é que Jesus estava a fazer bem a muita gente que não queria logo. E há outra coisa, mesmo pegando nesta multiplicação, acontece uma coisa curiosa, que é depois Jesus segue para uma outra banda do lago, eu penso que era um lago. Sim. E as pessoas seguem-no. Depois há uma conversa curiosa em que Jesus expõe alguma coisa, que ele diz, vocês vieram para comer por causa do pão, e depois ele fala do pão da vida, que é ele. E ele começa a proclamar quem ele é. E eu acho que isso também nos ensina alguma coisa, que lá está, é esta questão integral, que é, Jesus multiplica o pão e as pessoas comem e se fartam e são saciadas, mas Jesus também expõe que aquele não é o pão mais importante, que há um outro pão, que é ele próprio, que é o pão que desce do céu, como o maná descia do céu. Tudo isso foi dito pelo mesmo Jesus, que multiplicou o pão. Então eu acho que nós o que devemos fazer é abraçar estas duas realidades. E obviamente que vai haver muitos detalhes onde é difícil perceber agora é hora de falar, é hora de fazer, agora é hora de fazer e falar, e isso será sempre complexo. Mas eu acho que temos que ter como princípio que as duas coisas são importantes e que as duas coisas fazem parte, lá está, de quem nós somos, de quem nós queremos ser. Se nós estamos a falar de fé e de missão associada à fé, mas noutras áreas da nossa vida isto é muito mais simples de compreender. Por exemplo, eu agora estou a fazer um challenge, um desafio dos burpees. Meti-me nessa loucura aí. Dos? Burpees. Dos 10 aos 100 em 30 dias. Se quiserem fazer, bora. Pronto. 0 aos 100 em 30 dias? Dos 10, começas com 10 e no último dia vais fazer 100. Ok. Ou seja, o que é? São tipo agachamentos. Aumentas 3 não, por dia. Não sabes o que é um burpee? Não. É tipo ok, olha, eu vou lançar um desafio aos ouvintes e aos espectadores. Estão a lavar a louça, estão a conduzir, façam o Ruben aprender o que é um burpee, por favor. Ou então podem proclamar o que é um burpee e para ver se ajudamos não, é saltar
agachar, fazer uma flexão, Fazer uma flexão. voltar a subir. Ok. É fixe. E eu comecei a fazer os tais burpees. E às vezes faço em casa. E o meu filho começou a fazer comigo. Eu nunca lhe disse para ele fazer. Eu nunca lhe disse nada. O meu filho tem 10 anos, não iria obrigar a fazer isso. E depois nós falamos sobre isso, porque é que estás a fazer isso. E aí eu explico-lhe porque é que eu estou a fazer isso. E eu acho que nós temos que viver a nossa fé um pouco assim, que é mostrarmos a nossa vida, vivermos a nossa vida como seres que estão unidos com Jesus e que querem segui-lo e imitá-lo. E as pessoas que são diferentes e que estão em fases diferentes e que têm ênfases diferentes e maneiras diferentes de sentir e de olhar para a vida e para nós, algumas delas vão perceber quem Jesus é através de uma ação silenciosa, e outras vão perceber a dimensão do Evangelho através de uma pregação, e as duas coisas coexistem e são necessárias e são importantes e não devem ficar de fora da missão integral. Portanto, eu acho que nós concordamos com o que tu estavas a dizer, não é? Se alguém... Isto tem tudo a ver com partilha de vida. E se Jesus faz parte da nossa vida e se nós estamos a partilhar a vida com alguém, ao longo do tempo, vamos falar de Jesus, porque ele faz parte da nossa vida e porque nós estamos a partilhar. É inerente, acaba por ser natural desse ponto de vista. E sim, acho que há um problema e há falta de integralidade quando a parte de proclamação, de partilha de fé, partilha do testemunho está ausente. Posso só ler aqui uma coisa. É uma espécie de síntese de missão integral, que foi escrita no contexto do Desafio Miqueias, que é uma organização cristã de combate à pobreza, mas foi adotada pela corrupção, mas foi adotada pelo Movimento de Lausanne. Portanto, o Movimento de Lausanne incorporou também esta síntese, se quisermos. Então, eles dizem que a missão integral é a proclamação e a demonstração do Evangelho. Não é simplesmente o caso de que o evangelismo e o envolvimento social são feitos lado a lado, tipo duas retas paralelas. Em vez disso, o que acontece é que em missão integral a nossa proclamação tem consequências sociais, à medida que chamamos as pessoas para amar e para se arrependerem em todas as áreas das suas vidas, e o nosso envolvimento social tem consequências evangelísticas à medida que damos testemunho da graça transformadora de Jesus Cristo. Portanto, o testemunho está patente e às vezes verbaliza-se no contexto do envolvimento social. Se ignorarmos o mundo, traímos a palavra de Deus que nos envia para servir o mundo. E se ignorarmos a palavra de Deus, não temos nada a trazer ao mundo. Agora, deixa-me dizer uma coisa, para fazer justiça às tuas perguntas e àquilo que é uma outra posição que existe no evangelicalismo, ainda dentro do movimento de Lausanne, ainda vivendo esta tensão que começou no início do movimento, que por vezes é chamada de prioritismo, no jargão missiológico, não é? Tens os prioritistas e tens o pessoal da missão integral. E de facto há quem diga, não, mas tudo bem que podemos ter atos de serviço no campo social enquanto cristãos ou até mesmo enquanto coisas que nascem dentro das igrejas locais, mas isso não é missão. A prioridade, só podemos chamar missão à prioridade. E a prioridade tem que ser... Então, mas isto é mesmo defendido, por exemplo, o Kevin DeYoung, um conhecido autor, tem esta tese. Ele diz que se tudo é missão, nada é missão. Para mim é uma afirmação que nós poderíamos analisar e não... Pronto, e então eles escolhem, a mim parece-me uma escolha um pouco arbitrária, e que não tem em conta todo o conselho da Bíblia e toda a narrativa da redenção, escolhem chamar missionário apenas àquele que é enviado para uma outra cultura, para um outro contexto, com o objetivo de fazer discípulos e de fundar igrejas que possam dar continuidade ao seu trabalho depois de ele já estar ausente. E tudo o resto não, pode ser importante, mas não lhe chamamos missão, nem chamamos missionário ao cristão comum que está a viver a sua vida de trabalho de segunda a sexta. Pronto, para mim, pronto, claramente acho que acabamos todos por nos posicionar, se as opções são estas, nos posicionar num campo aqui de integralidade. Mas eu até diria o seguinte, que é, a mim pouco me interessam os conceitos, eu não dou tanta prioridade aos conceitos em si, às palavras, porque cada um escolhe as suas e nós agarramos-nos às palavras como entendermos.
a nossa função como cristãos é sermos imitadores de Cristo. Se o missionário é só aquele que é enviado para uma outra cultura, etc, 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 ok, tudo bem, mas o nosso negócio é imitar Cristo. Então houve coisas que Cristo fez que não são missão e nós vamos fazer também. Mesmo nessa visão. Já agora, desculpa, só completar que eles, pronto, a motivação para o pessoal pensar assim, para este pessoal mais prioritista e para ter este tipo de definições, eles têm receio que se chama de missão a tudo se perca uma possível ênfase, uma importância, uma centralidade na questão do discipulado e do plantar igrejas. E eu acho que há um receio muito maior, que é se adotamos esta perspectiva prioritista, há um risco muito maior e que tem muito mais impacto para as nossas igrejas locais, para a fé como um todo, que é os cristãos de segunda a sexta não sabem o que é que estão a fazer, não têm teologia. É um clericalismo. Sim. Há um eclesiocentrismo, clericalismo, precisam etc. da igreja, ou seja, da estrutura da igreja para justificarem a sua missão. Ou seja, a maneira de eu ser missionário. Servem a Senhora ao domingo e na segunda-feira não sabem a quem é que estão a servir. Destituem-se inclusive dessa responsabilidade. Deixa-me só acrescentar uma coisa, que eu acho que é importante, falar sobre isto, porque acredito que haja pessoas com este sentimento, que é uma ansiedade relativamente à missão. Uma ansiedade, às vezes, doentia. Conheço pessoas inclusivamente, já ouvi alguém dizer uma coisa que eu acho absolutamente errada teologicamente, que é um hino e estarem a falar sobre missão e usarem este hino. E quem disse é uma pessoa que eu gosto muito, com todo o mundo. Mas que disse, eu acho que isto é um erro, que é um hino que diz assim, que é alguém que está no inferno e que diz o seguinte: porque não me falaram de Cristo. Então, há uma ansiedade por vezes de pessoas eu tenho de falar, porque senão as pessoas vão para o inferno. Isto é uma coisa que nós já ouvimos. E já é quase às vezes uma chantagem emocional. Meus amigos, se vocês não falarem, o vosso irmão ao vosso lado, o vosso colega, vai para o inferno. Eu diria uma coisa. Se isso for verdade, nós não somos, não tomamos para nós algumas das verdades básicas da Reforma Protestante, que é somente Cristo. Então fazemos o género de uma dissonância cognitiva. Porque é o trabalho de Jesus na cruz. Deus está preso a uma mera tecnicalidade. Mais eu falar. Porque se eu não falasse, a pessoa. Então estarmos a pôr a responsabilidade última da vida. E depois também, talvez num episódio podemos falar das várias visões que se têm do inferno, etc. Mas não é esse o ponto agora. Mas estaríamos a colocar essa coisa tão importante, que mais do que o inferno estamos a falar da relação pessoal com Deus, algo que é o mais importante da vida da pessoa, estaríamos a pôr isso na responsabilidade de alguém falar. Das pessoas individualmente. E isso, há uma responsabilidade, sem dúvida, mas não uma responsabilidade última. Se nós não falarmos, a Bíblia diz, até as pedras falarão. Sim. Nós só temos o privilégio de podermos ser usados por Deus. Portanto, Deus... Nós temos que abraçar esse mandamento, porque é Deus que nos manda ide, portanto nós temos que obedecer, temos que vê-lo como um privilégio e não como solução única e necessária para que as pessoas... O que estás a dizer vou terminar, é só para deflacionar uma ansiedade que às vezes as pessoas têm com a missão, com a proclamação. Isso não quer dizer que... E às vezes leva a coisas estranhas. Eu próprio, quando era mais novo, já o fiz. Eu sei que fiz proclamações ridículas, desajustadas, fora de tempo, erradas, que se calhar afastaram mais as pessoas de Cristo do que aproximaram. Devo dizer isto enquanto confissão. Sim. E queria só dizer uma coisa para aquelas pessoas que talvez... lhes possa fazer confusão a ideia da missão integral. Eu quero propor os neocalvinistas holandeses que precedem isso. Por exemplo, a Abraham Kuyper. Queres propor os neocalvinistas? Exatamente. Gravem essa frase. Por exemplo, a Abraham Kuyper. Ele diz, não há 1 centímetro quadrado de terra sobre o qual Jesus não diga meu.
E a pergunta que eu faço é: o que é que se parece Jesus ser Senhor de todos os centímetros quadrados de terra, da vida e da cultura? Com o que é que isso se parece, não é? Com o que é que se parece Jesus ser Senhor da África subsaariana? Com o que é que se parece Jesus ser Senhor dos bairros desfavorecidos, não é? Então eu quero só propor esta questão. Sim, eu queria dizer duas coisas. Uma que tem a ver, lembrei-me agora enquanto te ouvia, que é a missão integral começa inclusive dentro da própria igreja local. É possível nós estarmos dentro da nossa igreja local, para aqueles que têm esse hábito, enfim, bíblico. É possível nós estarmos dentro da igreja local e sermos fiéis e estarmos lá ao domingo e fazermos parte, etc, etc, e perdermos uma série de oportunidades com aquelas pessoas, porque nós vemos a nossa missão, o nosso lugar de uma forma tão estruturada, tão estratificada que, por exemplo, e isto foi uma coisa que se transformou na minha igreja local, em que nós começamos a incentivar as pessoas a orarem umas pelas outras, porque havia uma ideia, pelo menos eu acho que havia uma ideia, em que a oração é só quando houver um tempo de oração pré-determinado, ou só quando o líder orar, ou só quando o pastor orar, assim, estes momentos. E isso foi extremamente transformador para nós, porque de repente tu tinhas pessoas no final do culto, aquela azáfama, não sei, coisas a acontecer, as pessoas começam a falar, e de repente havia pessoas a orar por algum assunto, pessoas a partilharem esse momento, havia pessoas a falarem umas com as outras. Então a missão integral, nós não precisamos só de apontar para fora das portas da igreja, nós nem temos que o fazer. Há muita coisa que se transforma na nossa vida quando nós entendemos que nós somos chamados a sermos missionários a tempo integral, a tempo inteiro, dentro da nossa comunidade. Porque nós vamos começar a fazer coisas e a falar de coisas, e em vez de terceirizarmos coisas e mandarmos para... Olha, vai falar com o teu pastor, vai falar com não sei quem, vai falar... Nós percebemos, não, eu posso dizer alguma coisa, eu posso contribuir. A outra coisa que queria dizer também, tinha a ver com o que o Ruben estava a dizer, e eu concordo com o que estavas a dizer, mas eu também tenho uma preocupação no sentido inverso, que é, obviamente que não faz sentido nós acharmos que depende de nós estarmos a proclamar, pregar o Evangelho a alguém, que a vida da pessoa, o destino da pessoa de ir para o inferno ou não, está dependente de nós. Nós temos um privilégio e uma oportunidade. E eu acho que muitas vezes o que há é oportunidades perdidas e que não nos pesam. Ou seja, eu falar ou não falar, eu poder dar falar da Bíblia a alguém, ou falar de alguma coisa da Bíblia a alguém a propósito de uma conversa que estou a ter com alguém, isso é meio constrangedor, não vou fazer, e não quero saber. E eu acho que há muitas pessoas nessa situação, e acho que precisamos sempre de nos exortar, tanto no sentido de não acharmos que a proclamação do Evangelho, a simples proclamação do Evangelho é o Evangelho, mas também de não acharmos que nós não temos nada a ver com... Porque isso também seria falta de amor. Sim, exatamente, é uma indiferença. É uma e isso é grave, é gravíssimo. Nós partilhamos o Evangelho por amor. Exatamente. É por amor, não é por desespero. Exatamente. O meu ponto era só esse. Sim. Não é por desespero. O desespero é uma falta de confiança em Deus. Mas há um então há um amor, é por amor. E se quando nós não proclamamos, não estamos a amar o nosso... Eu concordo contigo, mas eu acho que há algum sofrimento que é uma consequência natural do amor, que é, se eu amo alguém, se eu amo as pessoas da minha turma, eu amo aquelas pessoas, e eu percebo que falta evangelho na vida dos meus colegas, eu sofro com isso. Então... E pode às vezes, esse sofrimento mal encarado pode levar a um desespero. Pode levar também a um desespero. Então eu acho que até isso há uma determinada angústia que deve fazer parte da nossa caminhada como cristãos, que é só um lamento pelas pessoas que perdem a oportunidade de viverem uma expressão do Evangelho que seria transformadora para as suas vidas, e ver como isso as torna cativas ou as mantém cativas de outras coisas, não é? Então, olhar para Jerusalém e chorar. Exatamente. Sim, só temos que temperar isso.
com a ideia de que há um Deus e nós não somos. Eu não sou, pelo menos. Havia alguém nós que... Nós amamos uma pessoa, Deus ama mais. Sim, exatamente. E eu há uns anos, estive numa conferência e houve uma pessoa convidada que tem justamente um trabalho social, procura, acredito eu, viver esta questão da missão integral de uma forma bastante completa. Mas que estava a entrar numa espiral de desespero, porque olhava para o sofrimento das pessoas e achava: eu tenho que fazer mais, eu não estou a fazer mais, eu não estou a fazer mais. E estava ali a entrar numa síndrome do Messias. Não somos. Receita para burnout também. Sem dúvida. Mais. Eu não sou o Messias, eu não sou Deus. Nós não somos a solução última para as pessoas. Então, de facto, concordo contigo. Há aqui uma tensão, um equilíbrio entre estas duas coisas que temos que encontrar, que é amar a pessoa e entregar a vida última e a responsabilidade última perante Deus, que é quem de facto tem poder. Eu tenho uma pergunta que é... nós vivemos tempos agora em que a justiça social, este conceito, acho que ganhou um novo significado nos últimos anos e está muito associado a determinadas ideologias políticas. Vocês sentem que isso também não afetou um pouco a ideia de missão integral, sobretudo nesta parte social em que talvez para nos distinguirmos de algumas ideologias que são nocivas, prejudicamos o nosso braço social nas nossas igrejas? Vocês sentem isso? Pá, eu teria algo a dizer sobre isso, depois começo aqui com um rant. Mas Força, tens créditos, falaste pouco. Mas até mesmo a questão da teologia da libertação que o Nathaniel lembrou, e que de facto a teologia da libertação nasce na América Latina a partir de padres, teólogos católicos que foram estudar na Alemanha, e eles de facto estudaram na Alemanha escolas marxistas e depois levaram certas ideias de luta de classes, etc., para a América Latina, fundindo-as com o Evangelho. E tentando falar para aquele contexto específico, contexto de ditaduras militares, por vezes de grande opressão, de grande pobreza também na América Latina. E eu não subscreveria a teologia da libertação, porque, assim, falando de grosso modo, ela não é evangélica, ela não é completa, porque ao focar-se somente na parte social e de grupos sociais, etc., tende a deixar de apelar à regeneração do ser humano. Tende a deixar de apelar ao indivíduo e é só o grupo. Mas não é um bicho-papão. A própria teologia da libertação não tem de ser um bicho-papão. Há uma paranoia anticomunista, antissocialista, anticomunista que vem dos Estados Unidos e da Guerra Fria, etc., que perdura até hoje e que não tem razão de ser nos termos em que ela... Na escala. E que não tem o seu equivalente no outro lado. E que não tem o seu equivalente e que apanha na sua malha coisas que não deve apanhar. E uma delas é a teologia da missão integral, que é perfeitamente evangélica, que já não tem este cunho marxista que a teologia da libertação levou, mas que também é contextual, porque também ela apela a que os evangélicos, a que os cristãos, a que os missionários, a que as pessoas responsáveis e líderes de igreja olhem para a realidade social onde estão a fazer missão e procurem que o Evangelho tenha expressão concreta naquela realidade social e que não seja meramente proclamatório e dizer coisas que não tenham impacto onde elas estão a ser ditas. E portanto, essa paranoia ficou lá, permanece e pronto. E depois foi agravada nos últimos anos no contexto brasileiro. Nós em Portugal, muito daquilo que recebemos da teologia de missão integral ou vem por via desses teólogos mais antigos, do René Padilha e do Samuel Escobar, que influenciaram muito a rede de GBUs internacional e, direto ou indiretamente, o GBU Portugal. Um bocadinho também por via do movimento lausanno, mas não é algo assim tão conhecido e com tantas Eu cheguei a estudar raízes em Portugal. no seminário teológico batista.
Ou então a teologia da missão integral, que ainda se ia penetrando aqui em Portugal, vinha do Brasil. Só que no Brasil também, pronto, há que lamentar que pelo menos um prominente líder da missão integral aliou-se ao Lula e pronto. E se já havia essa suspeita de ser uma coisa de esquerda, pior. Minou um bocado o termo. Agora, Pior ficou. E agora... Pois. Isso aí é. Portanto, para os nossos ouvintes oriundos do Brasil, cada vez que dissemos integral, digam holística. Pronto, missão holística. Não é a mesma coisa, necessariamente. Missão total. Total. Vamos pôr um trigger warning antes do início do episódio. Exatamente. Atenção, certas palavras podem ferir a suscetibilidade de alguns ouvintes. Sim. Olhem, eu gostei muito desta conversa. Também. Acho que haverá sempre trabalho para fazermos. Faz parte da missão integral. E também acho uma coisa, eu acho que diferentes pessoas têm diferentes ênfases na sua missão integral, ou seja, Claro. e por isso é que a igreja também faz sentido, porque a igreja é um corpo onde pessoas diferentes, com forças diferentes, com capacidades diferentes, elas se esforçam para se unir para poderem fazer tudo o que tudo o que deve ser a expressão da igreja, não da igreja local, mas da igreja enquanto corpo de Cristo. Amém. Então acho que sim, acho que estou animado. Vocês não querem tentar concluir com uma nota mais pessoal? Como é que tentamos viver isto? Olha, Bem, eu acho que até agora foi o episódio onde o pessoal mais concordou. É fixe. Estou feliz, pelo menos. Eu é que estou aqui a conter-me. o Nathaniel é que está calado. Não, missão integral. Por exemplo, para mim pessoalmente, missão integral é perceber que não há uma divisão entre o sagrado e o diário. Claro. E na minha vida. Eu achar que sou um missionário, onde eu sou chamado e enviado por Deus para fazer a obra de Deus na minha vida, na minha família, com os meus filhos, no meu trabalho, no trânsito. Infelizmente eu falho muito nesse aspecto. E ir também para outras culturas, ou seja, é uma percepção que tudo o que eu faço está sob o chapéu de Cristo e espero, e é o meu desejo pelo menos, que todos os momentos da vida sejam dessa forma. No meu caso, tenho sentido ultimamente que parte da minha missão, da minha vocação, passa pela produção de cultura ao nível geral, não só para a igreja, cultura. Quero habitar esse espaço como criador cultural e aceitar isso também como uma missão. Há uma frase engraçada do Lutero, porque o Lutero era criticado porque ele agarrava em músicas seculares, e botava-lhes metia-lhes uma letra cristã, e ele era criticado por isso. E ele tem uma frase que é: porque é que a via do diabo fica com a boa música toda? E eu acho que às vezes os cristãos, especialmente os cristãos evangélicos, permitem que o diabo fique com a cultura boa toda. E os cristãos precisam de habitar esse espaço e lá está, reclamar por lá a estaca do reino de Deus, porque tudo o que é bom vem de Deus, e voltar a reclamar certas mídias e produções literárias, o que é que seja. Não pela força, só para esclarecer as pessoas. Não, obviamente, isto é uma metáfora. É certo. Precisam de voltar a habitar esse espaço com confiança, e acho que o movimento evangélico tem já dado ao mundo, especialmente ao nível da música, já muita gente a habitar esse espaço, a fazer cultura que toda a gente pode participar, que toda a gente pode ouvir, mas que vem de uma cosmovisão cristã. Como é que eu atualmente tento viver a missão integral? De uma perspectiva simples, estar atento à solidão de uma vizinha mais velha que vive ali na aldeia, e procurar ter tempo com ela, ouvi-la, animá-la. São coisas simples, práticas, que qualquer um de nós não precisa de grandes coisas, não precisa de ser rico, não precisa de estar envolvido em grandes projetos. É estar atento e olhar
grande frase, mas pronto, mas permitam-me, para ser sintético, este aforismo de olhar com os olhos de Jesus à nossa volta, procurar a agenda de Deus em coisas simples e cotidianas como ouvir quem está só, por exemplo. Eu faço muitas coisas diferentes, isso dá-me muita oportunidade de facilmente trazer a minha vida de fé para dentro de outros assuntos, porque as pessoas sempre surge uma parte da conversa em que perguntam o que é que tu fazes, e isso é logo uma oportunidade. E uma das coisas que tenho vivido muito é ter a oportunidade de falar muito sobre teologia com colegas de trabalhos escolares, de explicar a fé do ponto de vista artístico, ou seja, por alguma razão as pessoas têm mais abertura para ouvir um artista dizer seja o que for, e isso dá uma oportunidade até inclusivamente do palco de falar sobre Jesus em algumas ocasiões. A última foi no 25 de Abril. E então eu quis dar um exemplo de liberdade, então fiz uma proclamação do Evangelho, e graças a Deus tenho muitas oportunidades, tenho mesmo muitas oportunidades, e percebo uma coisa, que é: as pessoas têm muita curiosidade, no mínimo as pessoas têm muita curiosidade para perceber o que é isto, o que é que quem nós somos, qual é a nossa fé, porque é que nós queremos de determinadas maneiras. Eu tenho experimentado isso. Se não vivo mais, é porque muitas vezes eu é que não agarro as oportunidades que Deus me permite ter. No meu caso, a minha teologia virou um bocado de pernas para o ar quando eu estava a fazer um doutoramento em matemática. Então, quem diria? Pois, coisas que acontecem. Coisas dos malucos. Claro, foste fazer Claro que isso. sim. Claro. Mas isso significa que só adquiri este tipo de perspectiva nessa altura, e as minhas escolhas anteriores não foram informadas por esta perspectiva. Então a relação com a matemática ficou um bocado complicada. Ainda assim, por exemplo, quando me pedem para ajuda, explicações, ajudar a resolver um problema, aquilo é a minha missão naquele momento, aquilo é a missão para o Senhor, que Ele quer que eu ajude aquela pessoa a compreender como calcular, fazer um milagre, como calcular um integral duplo, ou o que seja. Mas a matemática não está assim tão presente no dia-a-dia atual, mas é tentar de facto encarar tudo o que está presente no dia-a-dia como algo, como serviço que faço para o Senhor, desde mudar fraldas. Deixa-me contar só esta história. Houve uma altura que, eu não vou dizer quem foi, mas era alguém que estava... Foi John Piper. Não, Exatamente. Não, foi alguém português. Foi alguém português que estava a dizer, ele era secretário, eu posso dizer, é secretário-geral do GBU, Arolfo de Abreu, estava a dar, portanto, missionário numa associação cristã, estava a dar o seu testamento, e testemunho, o que é que ele fazia, o seu testamento também, está aqui, o seu testemunho, o que é que fazia e tal, como é que servia, e depois passou à esposa, e a esposa naquela altura estava muito... tinha acabado de ter filhos e tinha dedicado esse tempo para cuidar dos filhos. Quis fazer isso. E olhou, portanto, depois daqueles testemunhos muito da missão e não sei o quê, e ela virou-se e disse precisamente: olha, eu mudo fraldas para Cristo. Portanto, é um bom exemplo de... Sim. Há um livro do John Piper chamado Deus é o Evangelho. Foi a Rita já agora, Rita Abreu. Há um livro do John Piper chamado Deus é o Evangelho, que eu agora me lembrei, estávamos aqui a brincar com o pastor John Piper, que foi muito importante para mim, até para compreender esta ideia de missão integral. Que se nós compreendemos que tudo tem a ver com Deus e que o Evangelho tem a ver com todas as áreas da nossa vida, isso muda a nossa perspectiva sobre como devemos viver. E eu acho que é mais fácil receber e abraçar a ideia de missão integral quando percebemos que Deus está em todas as coisas e que o Evangelho está em todas as coisas, ou que pode chegar a todas as coisas, do que se não entendermos isso. Agora acho que é oportuno, porque tu disseste isso, terminar aqui com a frase do Samuel Escobar, completando a homenagem a esse nome da missão integral que faleceu recentemente.
Ele escreveu em 1975: o homem que crê ser Deus, o criador de todo o ser humano, é por força um homem sensível, nada humano lhe é alheio. Por isso vê a própria vida como um serviço constante. Uma missão não é unicamente espiritual, se não for integral. Muito bem. Muito bem, olha, queremos agradecer também à Tato Media, Exato. sempre aqui a proporcionar todas as condições para o podcast acontecer. É o Tito. Agradecer ao Tito em Está com um particular. penteado diferente hoje, é a impressão minha. Daqui vejo uma pala assim, mais bem feita. Um moicano. O Tito Alves tem-nos acompanhado e tem servido aqui é o braço invisível desta equipa. E é isso. Até à próxima. Subscrevam o canal. Subscrevam o no canal Instagram, nos no sítios YouTube. habituais e tal. E isso também é missão. Isso também é missão, subscrever o canal. Exato. Partilhem com os amigos. TikTok. Façam Dancinhas. comentários amorosos e não odiosos nas redes sociais. E podem mandar presunto. Exatamente. É isso que tu queres? Presunto? Sim. Podem mandar sugestões de temas, nós volta e meia vamos lá ler e... Aliás, este episódio veio no seguimento de uma sugestão de um tema. Ah, que giro. Nós abrangemos um bocado, não é? Era como integrar a fé e o trabalho, nós fizemos uma abrangência, mas é para perceberem que nós estamos atentos às vossas sugestões e queremos de facto fazer coisas que também ecoam com o nosso público. Muito bem. Obrigado a todos. Obrigado. Sejam missionários a tempo inteiro. Olha, o comprimido fez efeito. Zero dor. Olha, eu acho que este foi provavelmente o episódio que eu gostei mais.